possível. Hoje eu quero falar como Deus responde às nossas orações. Nós oramos sempre e às vezes nós temos aquele sentimento que Deus nem ouviu. Aqueles que são mais céticos falam que Deus não fez nem conta dele. Tem uma linguagem muito popular que diz que a oração não passou do teto. E muitas vezes nós não entendemos Deus, mas Ele ouve sim. O que nós precisamos é entender o processo, que não é igual em todas as situações. Boa noite, Jaqueline, seja bem-vinda. Que não é igual em todas as situações das nossas vidas, mas nós precisamos compreender que Deus não é incapaz de ouvir e Ele também não é incapaz de responder às nossas orações. Porque nós pensarmos assim, nós ficamos desanimados de orar, de interceder, e às vezes nós paramos, simplesmente não buscamos mais a Deus. Quero ler um texto que se encontra em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5 até o verso 23, onde nós temos a profecia do nascimento de João Batista. E baseado nesse texto, nós vamos estudar um pouquinho sobre a oração. Lucas, capítulo 1, do verso 5 até o verso 23. Eu vou ler esse texto. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo diante dele o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Eis que apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem porás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. E convencerá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Porque eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, das quais ao seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressando-se por acenos, permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Nós então temos um texto onde Zacarias ele recebe a revelação de que eles teriam um filho. Zacarias e Isabel, sendo velhos, recebe de Deus a revelação que teriam um filho, e esse filho não era um filho comum, era João Batista, aquele que seria usado grandemente no ministério de Jesus. O que nós temos aqui é que Zacarias, aparentemente, ele estava já desiludido, ou ele já nem contava mais com a opção de ter um filho. Porque a sua esposa era estéril
e além da esterilidade, eles já haviam passado da idade fértil. E o que eles achavam que isso não lhes seria possível mais. É aquela situação em que a pessoa simplesmente se conforma com o não ter e vai vivendo a vida de maneira que aquilo já não faz parte mais dos seus propósitos. E Zacarias, creio eu, que estava nesse grupo, já velhos, já se conformando, não achando que iam receber esta bênção. Isso nos mostra que Deus, ele não esquece as orações. Olha, quanto tempo Zacarias havia orado, talvez pela última vez. E aí Deus chega para ele e fala: suas orações foram ouvidas. Então, nós vamos ver que Deus, ele não esquece quando nós oramos. E de fato, isso é uma verdade para as nossas vidas. Então, a primeira coisa que nós vamos ver como Deus responde às nossas orações é o fato de que Deus responde às nossas orações ao seu próprio tempo. Vou dar uma boa noite aqui para Rafaela Fagundes e para Ana Flávia. Deus abençoe vocês aí. Então, Deus responde a oração em seu próprio tempo. O tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. Isso aconteceu com Zacarias. Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o seu próprio fim. É muito interessante, porque Deus responde às nossas orações no seu próprio tempo. Boa noite, José. Deus responde às nossas orações no seu próprio tempo. Ele tem o tempo que Ele mesmo declarará as respostas às nossas orações. Eu imagino que logo no início da vida de Isabel e Zacarias, eles oravam ao Senhor, pedindo que Deus lhes desse um filho. Logo que perceberam que não poderiam ter um filho, eles então começaram a orar. A Bíblia diz que Deus ouviu essas orações e responde agora que Zacarias teria um filho. Então, já no começo da vida deles, provavelmente eles já estavam orando, como todos os pais fazem, pedindo que Deus lhes dê os filhos que eles desejam ter. E não foi diferente com Zacarias. Mas a certo ponto, como eu já havia falado, eles podem ter desanimado de continuar orando. O versículo 7 diz: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ele já avançado em idade. Então nós vamos ver aqui uma pessoa já conformada com aquela situação e não esperando mais que chegasse esse dia em que os mesmos poderiam ter um filho. Aparentemente eles poderiam ter parado de orar há muito tempo. Quando nós olhamos o versículo 18, nós podemos entender isso. A incredulidade de Zacarias com a profecia do anjo Gabriel. Versículo 18 diz: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te estas palavras. E aí ele fala que por Zacarias ter duvidado, ele ficaria mudo até que essas coisas acontecessem. Então o anjo respondeu para ele: ô Zacarias, você não está entendendo. Eu sou Gabriel. Eu trabalho diretamente com Deus. E eu fui enviado por Deus para lhe dizer estas palavras. Você tem que entender que o negócio aqui é milagre. E você precisa acreditar. Porque você não acredita, você vai ficar mudo até que essas coisas aconteçam. Deus tem o tempo de revelar. Deus tem o tempo de responder. Deus tem o tempo de agir com relação àquilo que nós mesmos pedimos para Deus. Talvez se Deus desse a Zacarias e Isabel um filho quando eles pediram, eles teriam um menino comum, um menino judeu. Mas o que Deus queria para eles? Queria que eles então tivessem um João Batista. Queria que eles fossem agraciados com um filho muito, muito, muito especial. E aí o tempo de Deus é o tempo que Ele mesmo quer.
Mas o Senhor ouve a oração de Zacarias. No versículo 13 diz assim: diz, porém o anjo a Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem porás o nome de João. Então nós temos aqui que Deus ele tem o seu tempo para responder às nossas orações. Deus tem o tempo determinado por Ele mesmo. E mesmo que nós estamos ansiosos, que nós estamos às vezes frustrados por não receber a resposta de Deus, mesmo assim, Deus ainda tem o tempo para que Ele possa responder. Talvez o casal precisasse de crescer e amadurecer a fim de lidar com uma criança em comum. Porque João Batista era uma criança em comum. João Batista era uma criança que tinha um propósito definido na sua vida. E ele cresceria de uma forma toda especial. O texto diz que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Então, desde criança, João, que depois conhecido como João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo e ele já era usado pelo Espírito Santo desde criança. Olha Jesus quando estava ali no templo, conversando, arrazoando com os intelectuais. E ele lhes respondiam as perguntas e todos se admiravam. A própria Maria, a Bíblia diz que ela se admirava com aquilo. E com as respostas de Jesus, ela considerava aquilo por si mesma e não falava nada. Então, Zacarias e Isabel receberiam um filho especial. Um filho mandado por Deus, gerado pelo milagre, e que ele teria um trabalho todo especial. Então, naquele momento, no final da vida deles, na última etapa das suas vidas, Deus resolve. Para nós, que ele havia resolvido, na visão de Deus, isso já estava pré-determinado há muitos anos. E ele simplesmente vai nos dando a conhecer na medida que o tempo vai passando. E ele relata ali que Zacarias e Isabel receberiam um filho. E esse filho daria muita alegria. Esse filho seria o precursor de Jesus. Esse filho teria um ministério pesado sobre os lombos, mas seria alguém que daria alegria aos seus pais e alegria ao próprio mundo. O que fazer quando Deus demora a responder às nossas orações? Desistir? Aí nós olhamos, por exemplo, aquela parábola da viúva e do juiz Inico, que ela insistiu até que ele respondesse. Isso nos mostra que nós não devemos parar de orar, mesmo que a resposta ela pareça demorada. Para nós sim, para Deus não, porque Deus é o dono do tempo. Então, quando Deus demorar a responder e nós tendemos a desiludir das nossas orações, não façamos isso. Continuemos a orar até que Deus nos dê a resposta. Continue a orar, mas espere, porque a resposta pode demorar. Quando nós devemos parar de orar por algo? Quando nós entendemos que aquilo não é da vontade de Deus. Paulo orou para que Deus lhe tirasse o espinho na carne. E Deus falou para Paulo: não vou tirar, a minha graça te basta. Moisés orou para que Deus mudasse a sua sentença de que ele não entraria na terra prometida, e Deus não respondeu da maneira que ele queria. Pelo contrário, ele confirmou que Moisés não entraria. Então ele parou de orar. Muitas vezes nós temos a convicção de que Deus não vai responder positivamente e que aquilo não é da vontade de Deus e continuamos teimando. Simplesmente pare de orar quando você tiver essa convicção. Muitas vezes vai faltar paz no seu coração por aquela oração. Então pare. Mas se você tiver convicção que mesmo que Deus não respondeu ainda, mas que aquilo ainda é da vontade de Deus, que aquilo ainda é um propósito de Deus, que aquilo é algo bom para você, continue orando quanto tempo for preciso. Dias, semana, meses ou anos. Porque você tem convicção de que aquilo pode chegar para você. Olha, Isabel e Zacarias teve um filho contra as expectativas, contra o andar natural
do nosso corpo. Porque eles oraram e Deus colocou na sua conta, na sua agenda, o dia que ele responderia a Zacarias. Então, mesmo que pareça demorado, não quer dizer que Deus não ouve, não quer dizer que Deus não quer responder. Simplesmente é o tempo dele, e o tempo dele não é o nosso. E nós precisamos aprender a aguardar a vontade de Deus. Segundo ponto sobre a oração e como Deus responde essa oração. Deus responde às nossas orações no seu próprio caminho. Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Como eu havia falado antes, se Deus tivesse respondido à oração de Zacarias e Ana lá no começo da vida deles, lá quando eles se casaram, eles teriam um garotinho normal, teriam criado esse garotinho, ele poderia ser um servo de Deus, poderia ser fiel, mas esse garotinho não seria quem? Ele não seria um João Batista. Ele não seria quem Deus havia dado ao casal. E Deus queria dar a eles nada mais, nada menos do que João Batista. Lá em Lucas 7, versículo 28, diz assim: eu vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém é maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, se Deus houvesse respondido a Isabel e Zacarias lá no começo das suas vidas, eles não teriam um João Batista. Alguém que teve o testemunho do próprio Jesus. Ninguém foi maior que João. João foi um homem muito especial, foi alguém que veio para anunciar Jesus. Ele seria uma pessoa normal. Às vezes Deus não vai responder a sua oração agora, mas Ele vai te dar algo maior, algo grande, algo que nem você esperava. Zacarias e Isabel nem esperavam mais ter filhos. Quanto mais ter um João Batista nas suas vidas. Então não perca a fé. Mesmo que a oração demore a ser respondida, e muitas vezes vai anos, mas quando Deus responde, vale a pena. Quando Deus responde é algo grandioso, é algo de muito valor. Então tenhamos isso na nossa mente e não nos desanimemos de orar. Porque Deus, em seu próprio tempo, no seu próprio caminho, Ele quer nos responder de forma graciosa, assim como Ele fez com Zacarias e Isabel. Não sei o motivo da tua oração, não sei quanto tempo você ora, não sei os propósitos da sua vida, mas não perca a esperança. Continue sendo fiel, continue buscando a Deus, continue mantendo a integridade na sua vida cristã, porque Deus, ao seu próprio tempo, responderá às suas orações. Talvez Ele está preparando você. Talvez não é o tempo que você consiga assimilar bem aquilo que você quer. Talvez Ele está preparando seu coração, preparando a sua vida, preparando seu intelecto, para sim dar aquilo que você está pedindo. Deus responde a oração no seu próprio caminho. Ele traçou o caminho de Jesus. E lá no caminho de Jesus, Ele falou assim: eu preciso de alguém que anuncie Jesus antes que Ele venha. Esse alguém eu vou dar o privilégio para Zacarias e Ana. Aliás, e Isabel. Então Ele traçou um tempo. E no tempo de Deus, foi o tempo exato que Ele respondeu. Então, se Deus já traçou algo para lhe dar na sua vida, mas não é para agora, não insista. Não tente fazer com suas próprias mãos. Porque no tempo de Deus, quando Ele confiar isso, vai ser algo muito satisfatório, vai ser algo muito prazeroso. Porque o caminho de Deus não são os nossos caminhos. A história que Deus escreve não é a minha história. Então eu vou ter paciência, aguardar quando a história de Deus coincidir com a minha história, e aí Ele fará aquilo que nós muitas vezes estamos almejando. Tenha paciência. Aguarde a vontade de Deus, porque se é da vontade de Deus fazer algo na sua vida, mesmo que tardio para nós, não para Deus, Ele fará conforme o seu próprio poder. É o que nós vamos falar sobre agora, sobre a oração. Deus responde às nossas orações em seu próprio poder. Muitas vezes Deus não quer fazer as coisas de maneira natural. Ele quer fazer de maneira sobrenatural. E aí,
Ele aguarda que as possibilidades naturais se esgotem, porque aí ele vai falar, agora só eu posso fazer. E aí ele vai usar o seu poder que ele tem de maneira infinita. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus muitas vezes ele vai esperar uma situação se tornar humanamente impossível antes de responder às nossas orações. É o caso de Zacarias e Isabel. Eles haviam chegado na idade que era humanamente impossível ter filhos. E aí Deus entra com a provisão sobrenatural para que Deus seja glorificado nos corpos dos seres humanos, nas vidas dos seres humanos. E Jesus mesmo ele diz, Marcos 10:27, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Ou para Deus não haverá impossíveis. Para Deus não existem impossíveis. E às vezes ele espera que o tempo passe. Ele espera que a situação se torne totalmente perdida para nós, para que ele então haja e ele determine que a glória dele seja louvada. Nós precisamos ter esse tipo de sentimento. Quem sabe Deus está esperando o momento onde todas as expectativas já haverão se frustradas, a esperança vai terminar, para ele simplesmente falar, agora eu vou te dar aquilo que você acha que é impossível, que as pessoas acham que é impossível acontecer, eu vou entregar para você neste momento, porque agora, com a manifestação sobrenatural do meu poder, eu vou mostrar que a glória é minha e que sou eu quem faço, mesmo quando os homens dizem ser impossível. Não sei o seu pedido, não sei a sua necessidade, se ela é para agora, se ela é para daqui a um tempo, se você pode esperar, se ela é urgente, se a necessidade de saúde, por exemplo, é urgente, não desista. Porque mesmo que tudo se frustre, mesmo que as esperanças se acabem, Deus ele tem completo poder de fazer o impossível, de fazer o milagre, de fazer o sobrenatural. E é isso que ele quis mostrar na vida de Zacarias. É impossível, Zacarias? Sim, para você, na idade que você está, sim. Mas para mim não. Para mim todas as coisas são possíveis. E tentar ajudar Deus nestas situações onde ele não responde por um longo tempo é arrumar problema para as nossas vidas. O mesmo caso de Zacarias e Isabel estavam Abraão e Sara. Só que a Zacarias, Deus nunca havia falado que daria um filho para ele. A primeira vez que ele falou foi quando ele realmente queria dar. Mas para Abraão e para Sara, ele falou que daria. Inclusive, esse filho seria o responsável pela promessa de fazer de Abraão nações inteiras. Assim como as areias do mar e as estrelas do céu seriam o número da sua descendência. Então Abraão ficou angustiado, porque 100 anos e a resposta não vinha. E aí Sara fala para ele, olha, ô Abraão, então vamos dar um jeitinho, né? Onde eles têm um filho de Agar. E aquilo se torna um problema para eles, porque eles tentaram ajudar Deus. Eles tentaram fazer o milagre por conta própria. E o que acontece? Aquele filho Ismael começa a dar problema, porque ele começa a disputar com Isaac, depois chega, e aí Sara fala para ele, você vai mandar Ismael embora. Aquilo cortou o coração de Abraão. E ele mandou, confiando que Deus proveria. Mas se ele houvesse esperado a promessa de Deus, ele não teria esse problema, e o povo não teria um problema de gerações futuras com a descendência de Ismael. Então nós precisamos aprender, mesmo quando Deus demora, Ele sabe de todas as coisas. E nós temos a capacidade, e se não temos, precisamos adquirir, de aguardar o tempo que Ele determinou para responder às nossas orações. E é interessante, se você orar por um problema, ele pode ficar até pior. Porque Deus quer ver tanto que nós aguentamos a passar a frustração da angústia, da ansiedade, para ter a resposta logo que nós
queremos. Um exemplo muito clássico também é sobre Lázaro. Quando eles mandaram chamar Jesus, Lázaro estava vivo. Ele estava doente, mas estava vivo. Note que Jesus ele não teve nenhuma pressa de ir até lá. Ele não teve pressa nenhuma. João 11:17 diz assim: chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Disse, pois, Marta ao Senhor: Senhor, se estiveras aqui, não terias morrido, meu irmão. Olha o pesar que ela falou. Senhor, a gente mandou te avisar. Quando nós mandamos avisar o Senhor, ele estava vivo. Por que o Senhor não veio? Por que o Senhor não chegou? Por que o Senhor não se apressou? O Senhor não amava ele? O Senhor não gostava dele? Ele não era seu amigo? O que custava, Senhor, o Senhor chegar para curar? Porque ela, na mente dela, e na mente daqueles que estavam ali, não tinha mais esperança. E foi perguntado: vocês não acreditam que ele vai ressuscitar? Ele disse assim: na ressurreição dos mortos, é claro que ele vai ressuscitar. Mas Jesus estava falando que ele ressuscitaria naquele momento. E por que Jesus quis isso? Porque Jesus queria ser glorificado naquela situação. Qual seria melhor para a glória de Deus? Curar um enfermo ou ressuscitar um morto? Olha, curar um enfermo, alguém poderia chegar lá com uma garrafada, com um chá, com qualquer coisa lá da época, né? Com um produto, uma planta medicinal, né? Um unguento, um sei lá o que, e falar: toma, Lázaro. Poderia curá-lo. Agora, ninguém poderia ressuscitá-lo, mas Jesus poderia. Então, o que Deus queria? Queria ser glorificado naquela situação. Queria demonstrar que um corpo já no estado de putrefação poderia tranquilamente ser ressuscitado, ser restaurado por Jesus. Muitas vezes Deus está esperando a situação ficar difícil, porque quanto mais se dá de uma situação muito difícil quando você é tirado, mais glórias nós podemos dar, mais nós vamos agradecer. E talvez Ele quisesse esperar esse momento de realmente resgatar. Talvez não, Ele queria esperar esse momento. E muitas vezes Ele quer esperar esse momento nas nossas vidas. Porque quanto mais eu vou dar, né, porque Ele vai precisar, a situação dele está difícil, ele já perdeu as esperanças, em outras palavras, já está morto. Agora eu vou lá ressuscitá-lo, porque a glória será ainda maior. E é isso que Jesus faz. É interessante que no caminho de ir até Lázaro, Jesus ainda faz um milagre com a mulher com fluxo de sangue. Muitas vezes você vai ver Jesus fazer um milagre na vida de outras pessoas e o seu não chega. Você vai ver Deus responder pessoas que às vezes as necessidades são até menores. A necessidade de Lázaro era muito mais urgente que essa mulher, já vivia assim a vida inteira. A de Lázaro não, era vida ou morte. E no caso dele, morte. Jesus então cura essa mulher no caminho. Isso nos mostra que Ele vai demonstrar o poder na medida que Ele quer. Ele deu o poder, Ele deu a cura para ela, mesmo sendo uma coisa menor, para depois ir até Lázaro. Porque Deus, Ele controla todas as coisas. Então nós não podemos perder a esperança, porque Ele vai curar mediante o seu poder. E se Ele tiver que curar uma enfermidade antes da morte, Ele vai fazer. Se Ele quiser fazer como Lázaro, depois da morte Ele fará. Se Ele quiser fazer como fez com a mulher que estava sofrendo fluxo de sangue e que precisava ser curada, e se foi curada apenas com um toque, Ele fará também. Porque Deus tem poder para todas as coisas. Uma outra coisa que Deus faz é responder as nossas orações segundo os propósitos dEle. Nós precisamos considerar isso quando nós oramos. Segundo os propósitos de Deus, Ele vai responder às nossas orações. O propósito de Deus vem em primeiro lugar nas nossas vidas. Romanos 8:28.
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sim, mas o texto continua, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes, Deus vai responder as orações com dois propósitos para as nossas vidas. Para o nosso crescimento, porque todas as coisas cooperam para o bem, então as coisas ruins que acontecem conosco cooperam para o nosso bem também. Então vai acontecer coisas ruins nas nossas vidas, nós precisamos entender isso, e também para a própria glória de Deus. Deus queria ser glorificado em Lázaro, então ele deixou ele morrer. Deus quer ser glorificado em nós, ele pode deixar a situação ficar difícil, mas nós precisamos sujeitar a vontade de Deus, né? Tem hora que não tem o que fazer, precisamos aceitar aquilo que Deus propõe para as nossas próprias vidas. Deus tinha um propósito sublime na vida de Zacarias e Isabel. O objetivo de Deus na vida deles era que João Batista nascesse deles. Era que João Batista fosse seu filho. E eles tivessem o privilégio de ter ele como filho, de ser um instrumento nas mãos de Deus. Então ele vai responder segundo o seu propósito. Paulo queria muito ir em Roma. Lá em Romanos 1, 9 e 10 diz assim: porque Deus, a quem sirve meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como intensamente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Beleza, ele demonstrou que queria ir em Roma visitar aqueles irmãos. Paulo foi autorizado a ir a Roma? Foi. Mas no tempo de Deus, Paulo foi a Roma. Como? Em um navio de primeira classe, numa viagem turística? Não. Ele foi num navio de prisioneiros. Mas ele foi, porque ele tinha um propósito a cumprir lá. Atos 27:1 diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. O poder de Deus estava com Paulo? Estava. Deus levou Paulo para Roma? Levou. Mas ele queria demonstrar o seu propósito, o seu poder. Ele foi tão caprichoso que nessa viagem ele ainda permitiu um naufrágio do navio. Por quê? Porque Deus, ele queria revestir Paulo de autoridade. Ele queria fazer com que Paulo chegasse em Roma já com a fama de ser uma pessoa que tinha autoridade de Deus. Porque Paulo, ele falou para aquele que estava, para o Júlio, que estava responsável pelos prisioneiros, ele falou para a tripulação do navio que o navio não se perderia e que nenhuma vida se perderia, mas que eles precisavam deixar que Deus cuidasse disso. Então Paulo agora ele tem, você vai ver que ele vai chegar em Roma e ele vai ser tratado com bastante carinho, mesmo estando preso. Deus precisava colocar sobre Paulo o selo da autoridade, do poder de Deus. Quando ele desce ali na ilha, ele é picado por uma víbora. As pessoas falavam assim: olha, esse aí realmente é digno de morte, porque escapou do naufrágio e aqui agora uma serpente o morde e daqui a pouco ele vai morrer. E ele joga aquela víbora no fogo lá e ele continua do mesmo jeito. Porque Deus queria fazer o quê? Deus queria que Paulo chegasse em Roma, mesmo preso, carregado de autoridade. As pessoas o respeitassem, porque ele tinha uma palavra para entregar ali. Então Deus ele vai responder de acordo com os propósitos que ele tem. De acordo com os propósitos que ele tem na sua vida e sobre nós. Em Atos 28:16 nós temos: uma vez em Roma, foi permitido Paulo morar por sua própria conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. E ali ele ficou 2 anos preso numa casa que ele alugou. Tinha um soldado que o guardava
E ele podia receber suas visitas. Ele teve uma prisão domiciliar. E ele ficou ali por muito tempo, onde ele podia, então, lidar com a palavra de Deus, instruir os irmãos, pregar o evangelho e fazer a obra que ele queria. Deus permitiu que Paulo fosse para Roma, mas ele mesmo nunca pensou que seria dessa forma. Uma maneira inusitada. E ele foi. E ele cumpriu o seu propósito. E ele fez a vontade de Deus. Então Deus, muitas vezes, ele vai criar um processo de responder às nossas orações, de lidar conosco. E nós precisamos aceitar esse processo. Nós precisamos ser pacientes. Porque Deus responde a sua oração no seu próprio tempo. O tempo de Deus não é o tempo nosso. Deus responde às nossas orações no caminho dele. Na história dele, ele nos coloca no meio e fala, eu vou te dar isso aqui, mas quando estiver passando esse momento na tua vida, na terra, na humanidade, eu vou te usar naquele momento. Foi o que ele fez com João Batista. Zacarias, eu vou te dar o filho. Mas quando eu enviar o meu filho, eu vou dar o seu filho para que ele seja o mensageiro que vai anunciar que o meu filho virá. Então eu vou colocar você na história, eu vou escrever seu nome na história. Aí eu vou dar o que você quer. Deus responde a oração no seu próprio poder. Eu vou até Lázaro, vou sim, mas eu vou quando ele estiver morto, porque eu quero que a glória seja maior do que se eu apenas o curasse. Deus responde as nossas orações para o seu próprio propósito, para o seu próprio bem, para cumprir aquilo que ele escreve. Ele falou para Paulo, Paulo, eu vou te dar a oportunidade de ir para Roma, mas você vai preso. Você ainda vai passar por um naufrágio, você vai ser mordido por uma víbora, você vai ganhar autoridade para você chegar até Roma com a cabeça erguida, e as pessoas te respeitarem e irem até você, para você ter a oportunidade de falar da palavra de Deus a elas. Então não desista de orar. Porque Deus pode responder de algumas formas. Pelo menos 4. Nós vamos poder observar aqui. Nós já estamos fechando o nosso sermão e eu já estou concluindo. Quando você ora e pede o que não está certo, Deus responde não. Quando você ora e pede a Deus algo que ele crê, que ele tem, que não está certo para ele, porque ele não precisa crer, ele sabe de todas as coisas, ele fala não. Isso aqui não vai ser bom para você, não vai ser bom para mim, não vai ser bom para a obra, eu não vou te dar, mesmo que seja uma coisa lícita. Não. Ele falou para Paulo, não vou te curar, porque esse espinho na carne, esse sofrimento que você tem, isso aí quebra o seu ego, isso aí quebra o seu orgulho, isso aí te faz uma pessoa humilde, dependente de mim. Então essa doença você vai levar ela para a cova, Paulo, não tem jeito. Então ele falou não. Quando você ora e você não está certo, mesmo que a sua oração seja algo bom, mas você não está vivendo uma vida digna, Deus fala o seguinte, olha, vai crescer, vai melhorar a sua vida, vai melhorar seu caráter, vai conhecer a minha palavra, vai desenvolver a sua salvação, aí depois eu vou te dar o que você quer. Deus fala, então cresça, amadureça. Foi o que falou para Zacarias e Isabel, olha, eu vou te dar o filho, mas lá no finalzinho da sua vida, lá quando você tiver uma vasta experiência, porque o filho que eu vou te dar, ele precisa de um tratamento especial, porque ele é um homem, não vai ser um homem comum, ele vai ser um homem que vai anunciar Jesus. Quando você ora e não é o tempo certo, Deus fala, espera. Ele quer dar, mas não é o tempo certo. Então ele fala, espera, porque vai chegar. Foi a questão de Abraão. Abraão, eu vou te dar o filho, mas não é agora. Então você espera. E Abraão e Sara não esperaram e quebraram a cara. E quando você ora e tudo está no lugar, e tudo está nos conformes daquilo que Deus ele quer, ele fala sim. Ele fala, então agora eu te dou. Agora eu vou cumprir. Então Deus pode falar não. Deus pode falar sim. Deus pode falar espera. E Deus pode condicionar a resposta da oração
a um crescimento espiritual, um crescimento de vida. E aí ele pode fazer isso. Então nós precisamos entender o processo de Deus na oração, para que nós não sejamos frustrados, para que nós não desistamos de orar, para que nós não abandonemos aquele propósito que nós temos. O tempo é de Deus. Nós precisamos acreditar nele até o final. Então que esse seja um aprendizado para nós. Ao orarmos, podemos entender o tempo que Deus tem nas nossas vidas e podemos acompanhar aquilo que de fato é da vontade de Deus com sabedoria, com resignação, sabendo aguardar o momento de Deus sem desistir e sem esmorecer. Que essa seja a nossa fortaleza, que nós possamos ter isso nas nossas vidas e poder aguardar o tempo de Deus quando Ele quer responder às nossas orações. Vamos orar, eu vou orar pela irmã Rosângela, pela família dela, e depois que eu terminar aqui, eu passo as orações aos irmãos também. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado a Deus porque o Senhor revela a nós a maneira das respostas das nossas orações. Nós queremos ser humildes, nós queremos submeter a Tua vontade e fazer aquilo que o Senhor se agrada, ó Deus. Nos dê sabedoria, compreensão, ó Deus. Nos permita, com paciência, observar a situação e saber que no momento da resposta do Senhor vai ser o momento melhor para as nossas vidas. Deus, coloca diante do Senhor a Rosângela, a sua família, pedindo a Deus que o Senhor leve até ela a bênção, que o Senhor esteja restaurando, a Deus, sua saúde e que a sua família, Deus, possa estar firme no Senhor. Muito obrigado pela vida dela, do César, pela vida, Deus, dos seus filhos. Obrigado porque eles têm sido para nós grandes amigos e que possamos, de fato, ó Deus, estar acompanhando esses irmãos e tendo a sua comunhão. Não somente eles, mas todos aqueles que nos ouviram, ó Deus, o pessoal da igreja, os nossos amigos e irmãos que estão nos ouvindo em outros lugares. Que o Senhor esteja abençoando cada um, ó Deus. Peço que o Senhor esteja guardando as nossas vidas, confortando, ó Deus, o coração das pessoas que estão enlutadas por esse mundo afora com essa pandemia. E pedindo, ó Deus, tuas misericórdias, que o Senhor venha acessar e que tudo seja, ó Deus, normalizado no mundo. Sabemos que estamos vendo os dias finais, mas pedimos ainda que o Senhor guarde as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, que nos acompanharam. Domingo nós faremos a transmissão de manhã também e à noite. E que Deus esteja abençoando as nossas vidas a cada dia. Obrigado por você que compartilhou. E continue compartilhando essas pregações para que a palavra de Deus possa chegar mais e mais através da internet. Lia diz amém, Ana Flávia diz amém. Que Deus abençoe aí grandemente as nossas vidas. E vamos terminando por aqui. E sempre que os irmãos precisarem de mim, estou à disposição, podem me chamar. Você ainda não mandou o seu pedido de oração, mande, que daqui a pouco eu vou listar todos e vou mandar aos irmãos. Pode mandar no WhatsApp, no Facebook, por onde você quiser. Nós estaremos enviando aos irmãos daqui a pouco. Deus abençoe e tenham todos uma boa noite. Boa noite, Ana. Deus abençoe. Alguém quiser fazer um comentário, eu vou dar mais um tempinho. Logo após eu estarei terminando. Débora diz amém. Amém, Lia. Ana Flávia diz boa noite. Deus abençoe para todos nós uma boa noite. Rosângela Cristina, ela diz amém, boa noite, Deus abençoe. Deus abençoe vocês, Rosângela, sua família. Um abração para todos aí. Boa noite, Débora. Muito obrigado a todos que nos prestigiaram nessa noite. E nós só podemos estar aqui porque os irmãos têm nos ouvido e têm parado para nos prestigiar. Deus abençoe cada um de vocês. Até domingo, se Deus quiser.